Olá, gente, boa tarde. Hoje mais uma palavra abençoada para cada um de vocês. Hoje eu vou falar sobre o medo. O medo nos atrapalha de nos achegarmos a Deus. O medo nos atrapalha de conseguirmos conquistar todas as promessas que Deus tem preparado para nós, para aqueles que o amam. Bom, nós vemos na palavra do Senhor, em Marcos, capítulo 4, versículo 35, sobre uma tempestade num barco que os discípulos passaram. No capítulo 4, versículo 35, fala assim: Jesus disse aos discípulos: vamos para o outro lado do lago. Então eles deixaram o povo ali, subiram no barco em que Jesus estava e foram com ele. E outros barcos o acompanharam. De repente começou a soprar um vento muito forte e as ondas arrebentavam com tanta força em cima do barco que ele já estava ficando cheio de água. No versículo 38 fala: Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Bom, duas perguntas. O que leva Jesus a dormir diante de uma tempestade? E outra coisa, o que foi aquela tempestade? O que foi com que tirou a fé daqueles discípulos? Bom, respondendo, uma tempestade, os discípulos deixaram com que a tempestade, com que aquele problema fosse maior do que a fé deles. Eles olharam pelo tamanho da tempestade. A fé deles, vamos supor que a fé deles é isso aqui, e a tempestade é isso. A tempestade chegou de tal forma violentamente que eles olharam pelo tamanho da tempestade e não olharam pela fé deles. Então, eles começaram a sentir-se medo. Por quê? Por que eles sentiram medo? Porque eles não tiveram fé. Porque eles não tiveram fé. Vamos ver mais adiante que Jesus fala isso. Outra pergunta. Por que Jesus dormia num travesseiro diante de uma tempestade? Porque ele confiava no Pai dele, em Deus. Ele tinha um elo, uma ligação com Deus. Ele confiava de tal forma, que ele sabia que ele não ia morrer, não ia perecer naquele barco, naquela tempestade. Ele não ia. Não tem quando a gente passa por algum problema, que quando você tem uma fé tremenda, que você fala: eu não vou morrer aqui, eu vou passar por isso. Vou passar por isso, eu posso passar por tudo na minha vida. Esse problema, eu vou passar por você e vou glorificar o nome de Deus. Quando você fala com tal forma, com tal fé, meu amigo, você passa. Você passa por quê? Porque você olhou pelo tamanho de Deus, pelo tamanho do seu Deus. Você não olhou pelo tamanho do problema. Assim foi com Davi também, mas não quero entrar pelo lado de Davi que matou Golias. Golias era um gigante e Davi era pequenininho, mas ele não teve medo. Ele teve atitude e coragem. Deus ama os corajosos. Deus ama atitude, pessoas com atitudes, pessoas que têm fé. Não tenha medo, eu estarei contigo. Deus disse isso. E no versículo 38, Jesus estava dormindo na parte de trás do barco com a cabeça numa almofada. Então os discípulos o acordaram dizendo: mestre, nós vamos morrer. Os discípulos estavam amedrontados, eles chegaram a acordar. Jesus, acorda, vamos morrer. Então Jesus se levantou, com autoridade ele disse: acalma. E o vento acalmou, a tempestade acalmou. E Jesus disse ainda no versículo 39, por que vocês estão com medo? Vocês ainda não têm fé? Imagina Jesus falando isso para os discípulos chegou e falou bem assim, ficou sem palavras. Imagina no coração dele, falou assim: caramba, é mesmo. Era para mim ter... Caramba, por que eu não fiz isso? Meu Deus. E você está tendo essa oportunidade agora. Você que está passando por um problema, meu irmão, meu amigo, Deus acalma. Se Deus acalma o vento, que a gente não vê, se Deus acalma a tempestade,
Coisas da natureza, Deus acalma. Por que Ele não vai fazer o seu problema desaparecer? Aleluias. Por que Ele não vai fazer esse problema que você está passando desaparecer? Acabar. Fazer essa tempestade da sua vida acalmar. Meu irmão, minha irmã, tenha fé. Tenha fé. Tenha fé. Não importa o tamanho do seu problema, gente. Não importa. Somente tenha fé. Tá bom? E eu quero que vocês tenham confiança em Deus. Que vocês façam como Jesus fez. Descansou na tempestade. Descansa nos braços do Senhor. Tá bom? Que você compartilhe esse vídeo. Que você exercite a sua fé. Com a leitura da palavra. Com seu tempo a sós. Com seu devocional com Deus. Dedique toda a sua vida ao Senhor. Ele cuidará de ti. Dê o primeiro passo, meu amigo. Dê o primeiro passo, minha amiga. Que Deus abençoe vocês. Compartilhe esse vídeo, tá bom? Porque talvez você possa salvar, você possa ajudar uma alma, uma pessoa que está precisando de uma palavra, que está passando por uma dificuldade muito grande. Que Deus abençoe grandemente vocês, tá bom? Paz do Senhor.